Conforme expressa a autorização constitucional, é evidente a possibilidade de acumulação de cargos públicos em hipóteses previstas no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, bem como a possibilidade de acumulação de um cargo com mandato eletivo de vereador, desde que, em todos os casos, haja compatibilidade de horários. A respeito disso, nós vamos conversar com o advogado especialista em direito público, Vitor Amorim. O doutor Vitor Amorim, em que caso a Constituição permite que haja compatibilidade de horários para a acumulação de cargos públicos? Seriam os seguintes casos, né? No caso de um cargo de professor com de outro professor, ou de um cargo de professor com outro cargo que seja considerado um cargo técnico ou científico, ou ainda de dois cargos ou empregos que seriam privativos de profissionais de saúde, né, que seriam profissões regulamentadas, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e todas essas áreas que envolvem a saúde. Seriam esses casos previstos. Nesse caso do exemplo do médico, ele pode trabalhar, um exemplo, na prefeitura, no estado, na União, assim como é? Isso. Essa acumulação ela é permitida independentemente da esfera federativa do cargo que esse servidor ocupe. Então, um exemplo, ele passa num concurso de médico na rede estadual de saúde e também passa num concurso de médico na rede municipal. Aí ele poderia acumular esses dois cargos. Então, ele seria simultaneamente servidor da prefeitura e servidor do estado. Isso seria possível. E no caso do servidor público nas diversas áreas, também, dependendo da esfera, ele pode trabalhar ou não? Ele poderia trabalhar se a situação dele fosse admitida pela Constituição. Então, um exemplo, o que é muito comum, você tem um servidor federal que ocupe um cargo que seja considerado técnico. E ele é aprovado num concurso para ser professor da rede estadual de ensino. Aí ele poderia acumular. Ele seria um servidor público federal, ocupando esse cargo técnico, e também seria professor estadual vinculado ao Estado, né? Então, isso também seria possível. Doutor Vitor Amorim, e no caso das pessoas, dos servidores públicos que conseguem um mandato eletivo? Aí o caso do mandato eletivo, ele tem uma previsão específica na Constituição Federal, que está lá no artigo 28. Nesses casos, a própria Constituição expressamente diz quando pode haver acumulação e quando não pode haver essa acumulação. Basicamente, de todos os cargos eletivos existentes hoje no Brasil, a única possibilidade admitida pela Constituição do detentor do mandato eletivo acumular um cargo público é no caso do vereador. E nesse caso, apenas se houver a compatibilidade de horários. Aí ele pode acumular a função eletiva de vereador com o cargo que ele ocupe. Independentemente do cargo que seja. Não precisa ser um cargo de professor, não precisa ser um cargo técnico. É um cargo público qualquer e, havendo compatibilidade de horário, ele pode acumular com a sua função de vereador. Doutor Vitor Amorim, naquele caso específico da saúde, é por se tratar de uma área bem sensível que é permitido por falta de profissionais também da quantidade? Ou não tem nada a ver? Ou foi uma brecha encontrada na Constituição? Na verdade, essa motivação, a gente pode fazer uma retrospectiva histórica, né, da inserção desse dispositivo na Constituição Federal. Na verdade, uma das motivações foi exatamente essa que você levantou, né? A necessidade de você contar com servidores para uma área em que historicamente no Brasil é uma área carente, né, de servidores, não só de médicos, mas como também de todos os profissionais da saúde. Então, nesse caso, seria interessante a própria Constituição, ao criar as hipóteses que autorizariam a acumulação, favorecer, né, a atuação desses profissionais da área de saúde, de modo que eles possam acumular. Até mesmo porque, geralmente, a carga horária desses profissionais de saúde em cada ente federativo, ela é em média de 4 horas. Então, haveria aí uma
tranquilidade em relação a essa jornada diária do servidor. Ele desempenharia a função 4 horas em um cargo e 4 horas em outro cargo. E somando as duas seriam 8 horas diárias. Então, o que seria razoável? Então, a Constituição previu essa possibilidade de acumulação justamente diante dessa necessidade, né, desse serviço público imprescindível que é a saúde. Dr. Vitor Amorim, e como vem sendo o entendimento da justiça brasileira quando o caso chega lá? É basicamente o seguinte, que a gente vem verificando tanto na justiça comum, como também nos tribunais de contas, né, onde essa compatibilidade também muitas vezes é examinada. Primeiro se verifica a possibilidade dessa acumulação de acordo com as exceções previstas na Constituição. E uma vez verificado que seria possível, em tese, essa acumulação, parte para uma segunda etapa, que seria a etapa de verificação da compatibilidade dos horários, porque é um requisito que a própria Constituição exige. Então, ela estabelece os casos previstos, que nós já falamos, e desde que haja compatibilidade de horários. Então, a Justiça, ao analisar a legalidade dessa acumulação, ela verifica se enquadra nas hipóteses previstas na Constituição e se o horário, no caso concreto, ele é compatível. Então, por exemplo, se um servidor ele ocupa 2 cargos de professor e nos 2 tem dedicação exclusiva, por exemplo, que ele tem que ficar 8 horas, aí esses horários seriam incompatíveis, porque não poderia se admitir um servidor acumulando 2 cargos, onde diariamente ele tem que desempenhar a função 8 horas em cada cargo, o que totalizaria uma carga horária diária de 16 horas. Então, ele não passaria, vamos dizer assim, nesse requisito da compatibilidade de horário. Então, esse é o caminho que os tribunais de contas, eles percorrem para poder analisar se aquela acumulação é ou não compatível. Mesmo naqueles casos em que meio período, já explicado pelo senhor, se a pessoa passa em 2 concursos federais, sendo assim, ele não pode. Mas trabalhando meio período em cada. Certo. Aí, nesse caso, no caso concreto, vai se analisar se é compatível ou não. Então, se é meio período, vamos dizer, de 6 horas, aí seria uma carga horária aí de 12 horas, né? Na verdade, essa pergunta sua, ela é bastante oportuna, porque muito se vem discutindo na jurisprudência dos tribunais brasileiros se é possível ou não você estabelecer um limite objetivo dessa compatibilidade de horários. Tanto é que a própria Advocacia Geral da União, ela tem um parecer nesse sentido, e o TCU também tem um entendimento nesse sentido, de que o limite dessa compatibilidade de horários seria de 60 horas semanais. Então, para o TCU e para a AGU, extrapolou 60 horas semanais, não haveria compatibilidade de horários. Então, eles tentam estabelecer um limite objetivo do que seria razoavelmente compatível em termos de jornada diária de trabalho. Mas, em contrapartida, os tribunais brasileiros, como o STJ, por exemplo, entendem que não é possível você estabelecer um limite objetivo sem analisar o caso concreto. Então, em muitos julgados do próprio STJ, o STJ derruba esse limite estabelecido, por exemplo, pela Advocacia Geral da União, dizendo que naquele caso específico era possível a pessoa acumular horário. Como, por exemplo, ela trabalha 8 horas em um cargo, mas essas 8 horas são em regime de plantão. Então, ele ficaria à disposição, o que não quer dizer que ele efetivamente esteja trabalhando as 8 horas. Então, nesse caso, não haveria prejuízo para a saúde do servidor, em termos de descanso, de lazer. Então, o STJ entende que não dá para você estabelecer um limite objetivo, né? Tem que se analisar cada caso de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto. Seria necessário uma alteração, entrar com uma proposta de emenda à Constituição no Congresso Nacional? Na minha opinião, não seria necessário, pois a própria Constituição hoje, pela redação do artigo 37, inciso 16, ela já traz todas as condições claras para se verificar quais são as hipóteses realmente em que se admite a acumulação. Porque, como eu disse, essa questão da compatibilidade de horários, ela varia muito a depender de cada caso. Então, você estabelecer um limite objetivo para de antemão verificar se é possível ou não a acumulação de cargos, você
pode dizer assim, em linhas gerais, a grosso modo, que você vai estar cometendo muitas injustiças em casos em que é possível a acumulação, que é plenamente compatível mesmo pelos horários, mas que, por uma questão objetiva, estaria fora daquele limite estabelecido, teoricamente, pela Constituição. Então, hoje eu entendo que não haveria necessidade de uma emenda constitucional para especificar o texto relativo à acumulação, ao que seria compatibilidade de horários. Eu acho que é um conceito indeterminado por excelência, porque joga para o caso concreto, análise do caso concreto, a aferição se é ou não compatível o horário do servidor. O Dr. Vitor Amorim, na Constituição, ela trata sobre essa dupla jornada que pode atingir a saúde física e emocional deste trabalhador? Na verdade, ela não trata disso de maneira muito específica. A Constituição, em diversas passagens, ela, por ser um texto que trata de assuntos mais gerais, ela estabelece conceitos, deixando para a jurisprudência, para a doutrina, para os aplicadores do direito em geral, esmiuçar esse conceito, né? Então, o conceito que a Constituição traz é o de compatibilidade de horários. O Constituinte não entendeu por bem, e na minha visão, de maneira acertada, explicitar o que seria essa compatibilidade de horários, porque ela deixa para o caso concreto, e aí as variantes são infinitas, para o caso concreto, o exame, se é possível ou não essa compatibilidade. Então, o que a Constituição fala a respeito disso é só o termo compatibilidade de horários, sem adentrar em minúcias ou sem estabelecer um limite objetivo, 60 horas, 40 horas semanais. Isso a Constituição, vamos dizer assim, deixa para a jurisprudência, deixa para o caso concreto, deixa para os aplicadores de direito. Nós conversamos com o advogado especialista em direito público, Dr. Vitor Amorim, que falou a respeito da compatibilidade de horários para a acumulação de cargos públicos. Dr. Vitor Amorim, muito obrigado pela participação do senhor. Eu agradeço pela oportunidade.